Olá, despertandos, tudo bem com vocês? Estou de volta para falar sobre um assunto muito importante que fez total diferença na minha vida e tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida também, que é como mudar o passado. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Você sabia que é possível mudar o passado? Eu aposto que, assim como eu, você ouviu a vida inteira que não é possível mudar o passado. E isso não é totalmente verdade, tá? Também não é totalmente mentira, porque o passado, fisicamente, como aconteceu aqui nessa linha do tempo que você está vivendo, você não consegue mudar. Porém, você consegue mudar espiritualmente e mentalmente. E o mais importante, todo aquele sentimento, todo aquele trauma, tudo aquilo que você sentia com determinada situação, você consegue mudar. E isso, assim, mudou a minha vida da água para o vinho quando eu entendi isso. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu sabia que tinha algumas coisas erradas na minha vida, que eu estava repetindo ciclos, né? Ciclos de rejeição, ciclos de vitimização. Eu estava ali sempre me colocando em relacionamentos em que terminavam mal, né? E quando eu percebi isso, eu falei assim: não, eu realmente preciso mudar. Eu parei de olhar para aquilo que as pessoas estavam fazendo para mim e comecei a olhar para mim, tá? Para mim, para o meu interior. Que eu comecei a falar assim: não, eu estou atraindo isso para minha vida. E aí começou o meu processo de autoconhecimento, que tem sido uma jornada assim maravilhosa. No começo a gente tem um pouco de medo, porque o autoconhecimento, nós temos que largar muitas coisas, muitas verdades, temos que questionar muitas coisas, e às vezes a gente está tão acostumada ali com aquela vidinha que nós estamos vivendo, que nós temos medo de ir para frente, de melhorar. Às vezes você tem medo de perder um amigo, uma família, até o relacionamento atual. Mesmo que isso signifique que você vá mudar de vida, que você vai melhorar a sua vida. Eu comentei no vídeo do domingo passado que eu tinha medo do sucesso, né? Que eu falei no vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu estava falando sobre os medos, né, que me impediam de ser próspera, né? E aí, nessa questão do autoconhecimento, de investigar esses medos, eu descobri que eu tinha medo do sucesso. E é uma coisa, né, que só de eu estar aqui falando para você, de eu estar expondo a minha cara, você sabe que eu não tenho medo mais, né? Porque o sucesso, ele não vem só com a parte boa. Todo lado bom também tem um lado ruim, né? É aquele negócio, né? Às vezes você admira muito alguém, pensa em uma pessoa que você admira muito. Uma pessoa de sucesso para você. Você acha que na vida dela é só flores? Tudo tem um lado ruim. Por exemplo, muita gente quer ter fama. Mas será que a pessoa está disposta a lidar com o lado sombra da fama? Que é o quê? Não ter liberdade para sair de casa, não poder ir no mercado fazer compra, que vai ter sempre ali as pessoas, né, querendo tirar foto, querendo, né, conversar. Vão inventar coisas dela na internet, tá? Vai ter sempre alguém para fazer fofoca de coisas que aconteceram e de coisas que também não aconteceram. Então, será que você está disposto a lidar com isso? Então, por isso que quando eu falo que nós temos medo de evoluir, de progredir, é por causa disso, porque no nosso inconsciente você não quer passar por isso. Só que aí que tá. O nosso cérebro, né? Nós, inconscientemente, nós estamos nos protegendo para não evoluir, por isso que a gente acaba repetindo os ciclos. Só que o que a gente não entende? Que se você não passar dessa fase,
Se você não melhorar, se você não evoluir, se você não quebrar esses ciclos, se você não quebrar, né, essas maldições assim da sua vida, você nunca vai estar no nível acima. É igual um jogo, né? Por isso que tem sempre, sabe, essas músicas essas poesias que fala que a vida é um jogo e você tem que aprender a jogar? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Entenda o que eu tô querendo dizer. Se você não avançar, se você não quebrar esse ciclo, se você sempre vai repetir a mesma coisa. Então, o que você precisa mudar aí na sua vida? Que ciclo você precisa quebrar? É o ciclo da escassez? É o ciclo do relacionamento? Eu comentei aqui dos meus relacionamentos, era um ciclo que eu precisava quebrar na minha vida. Eu tive 2 divórcios e depois eu fui morar com uma pessoa e também me separei, tá? Eu não conseguia viver ali. E aí foi aí que eu parei e falei, não, eu preciso quebrar esse ciclo da minha vida. E aí eu percebi que apareciam caras legais, homens legais na minha vida, só que eu não conseguia ter uma relação saudável com eles. Por quê? Porque eu não conseguia me conectar, por exemplo, com o meu marido. Eu conheci o meu marido depois de 6 meses que eu separei do pai da minha filha. E assim, eu me apaixonei muito por ele e tal, mas eu não conseguia me conectar com ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa tranquila, ele era uma pessoa que fazia tudo por mim. E o que eu tava ali naquele momento querendo? Emoção. Eu queria emoção, queria rapidez, queria viver. Por quê? Porque essa adrenalina era o que eu fui ensinada. Olhando ali como meu pai era, como era o relacionamento dos meus pais, um relacionamento conturbado, como eu me relacionava com meu pai, aquela relação de bate, assopra, né? Uma hora tá te abraçando, outra hora tá te batendo, uma hora tá te elogiando, outra hora tá te xingando. Então, relacionamento para mim de amor era isso. Então, eu demorei muito para entender que eu precisava mudar essas minhas crenças, que eu precisava mudar o meu passado, tá? E é disso que eu vou falar aqui com vocês. Eu tô explicando assim, gente, bastante coisa, porque eu acho que faz muita diferença para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto e sobre a minha trajetória, para vocês saberem como que eu trabalhei isso na minha vida e talvez você consiga se identificar e trabalhar isso na sua vida também. Isso foi muito importante para mim entender tudo isso e eu creio que vai ser importante para você também. Então, voltando aqui, entender que eu tinha que quebrar esse ciclo de relacionamento fez uma importância muito grande, fez coisas extraordinárias na minha vida, porque eu buscava o que eu queria. Eu queria um relacionamento estável, eu queria um homem que me amava, eu queria uma família feliz, só que inconscientemente eu não conseguia me conectar com esse tipo de homem, eu não conseguia me conectar com esse tipo de família. É isso que eu tô tentando fazer você entender. Então, quando eu entendi isso, tudo na minha vida mudou. Então, eu comecei a mudar e voltar no passado. E mudar o passado e ressignificar o passado fez com que eu continuasse a minha vida e conseguisse alcançar o que eu tenho hoje. Senão, eu estaria na mesma situação, mãe solteira, né, que cada hora todos os relacionamentos que eu entrava eram relacionamentos que eu sabia que era tendência ao fracasso, mas na minha cabeça eu queria
eu queria mudar esse homem, eu queria fazer diferença na vida desse homem, sendo que não era isso que eu queria para minha vida de fato. Eu achava que eu tinha que pegar o cara quebrado e transformar ele no que eu queria. E não é assim, tá? E não é isso que exatamente eu queria. Eu queria alguém que me desse suporte também. Eu queria relaxar um pouco. Tá? Eu queria relaxar um pouco. Eu queria parar de lutar. De toda hora ele tá lutando, toda hora tá sendo chamada de forte. Eu queria que as pessoas parassem de dizer que eu era muito forte, está passando aquilo ali toda hora. Eu queria isso. Só que inconscientemente eu queria continuar lutando, eu queria continuar me arrebentando. E demorou para eu entender o meu lugar no mundo, tá? Então, voltar ao passado e ressignificar as coisas do passado fez muita diferença na minha vida. Então, como que se muda o passado? Você precisa, primeiro, eu vou explicar assim de uma forma prática, tá? Que você já possa fazer e depois eu vou deixar aqui nos comentários um tutorialzinho passo a passo para que você possa fazer em algumas questões da sua vida, tá? Então, você pega, por exemplo, o sentimento de rejeição, tá? Você tem que isso você tem que ir pensando e instigando em você. Você pega, por exemplo, o sentimento de rejeição que você está passando, que você já passou. E você vai tentar lembrar a primeira vez que você sentiu esse sentimento. Pode ir lembrando mais recentes e ir voltando. E voltando. E voltando. Aonde que você sentiu a primeira vez? Vou contar uma história para você, assim, se situar. Um dos exercícios que eu fiz, eu lembrei de uma cena que ficou gravada na minha mente de quando eu estava no jardim, no prezinho, sabe? Ali com 4, 5 anos. Eu lembrei que eu cheguei lá nessa turminha e eles tinham juntado a sala e eu peguei e fui sentar numa cadeira e tinha uns meninos ali, só tinha uma cadeira, era uma cadeira com 4 cadeiras, uma mesa com 4 cadeiras. E aí quando eu fui sentar, esse menino ele virou para mim e não deixou eu sentar, ele falou assim: "Não, isso daqui tá reservado para fulana", que era uma outra menina. E aí aquilo me magoou, eu tinha 4, 5 anos. E eu não lembrava disso. Gente, a gente não lembra. Mas quando você começa a trabalhar o seu passado e ver aonde estão as feridas, tá? E lembrar, quanto mais jovem você for e lembrar, melhor, tá? E aí eu lembrei disso. E ali eu vi que eu me senti rejeitada. E aí eu trabalhei isso, tá? Eu voltei no meu passado. Eu me visitei ali. Eu me entendi ali naquela situação com 4, 5 aninhos. Eu falei comigo mesma. Eu me abracei. Eu me acolhi ali naquela situação. Eu me acolhi ali. Eu falei comigo. Eu mostrei para mim que aquela situação não era sobre mim. Que eu não estava sendo rejeitada ali. Que aquilo era normal. Eu tirei o meu sentimento de rejeição. E eu coloquei amor no meu coração. O que uma criança de 4 anos entende? Ela não entende muito. Ela tá ali começando a viver, ela começa, né? A gente começa a interpretar o mundo de acordo com essas coisas que vão acontecendo. Às vezes um não que você recebe. Só que assim, gente, não tem como, né? Às vezes nós como os pais, né? Como pais, às vezes a gente fica assim, não posso traumatizar meu filho, não posso traumatizar. Mas não tem como.
independente do que você faça ou não, é lógico que você tem que sim amar, acolher, mas também você tem que ensinar. Mas você vai traumatizar, porque às vezes você fala não para um filho, ele vai entender aquilo como você afrontando ele, limitando ele, mas você fala não para o outro, ele vai entender aquilo como amor, como cuidado. Então vai muito de como nós interpretamos o mundo, e isso continua acontecendo. Só que o que acontece? Quando nós estamos hoje adultos, lá nós não éramos adultos, nós não tínhamos essa consciência. Só que como nós interpretamos o mundo dessa forma, nós acabamos formando o nosso caráter e o nosso modo de enxergar o mundo da forma como nós somos tratados na infância e na adolescência. Só que nós não tínhamos como saber ali como lidar. Por isso que nós precisamos trabalhar hoje à luz da consciência e expandir a nossa consciência para que isso mude. Para que nós hoje não sejamos um adulto infantilizado. Que a pessoa fala para você e você já se sente ofendido. Você conhece gente assim? Eu conheço muitas. E esses dias eu vi no Instagram uma moça que ela... aqueles bichinhos de labubu, a filha dela, na escola, a menina não deixou ela brincar com o labubu dela. Com esse bichinho de pelúcia. E aí ela chegou em casa e contou pra mãe, né? Só que a menina não tinha ficado ofendida, né? Uma situação normal. Em vez da mãe educar, o que a mãe fez? Aquilo atingiu a ferida dela. A ferida dela. O que ela fez? Ela foi lá e comprou centenas de bichinhos de pelúcia para a filha dela. E jogou os bichinhos de pelúcia. Falou assim, menina, não queria que você brincasse? Aí eu vou de labubu para você. E não sei o que. Então, olha para você ver. Será que nós hoje, como seres humanos, adultos, nós não estamos comportando com as nossas feridas de infância? E isso se dá também no nosso relacionamento. Será que quando alguém fala alguma coisa para você, você se sente ofendida? E assim, eu tinha assim, muitas coisas assim, de ofensa, sabe? E a rejeição era muito forte para mim. Eu contei uma coisa assim de rejeição de quando eu era pequena, só que ao longo da vida, toda vez que acontece alguma coisa de rejeição, o sentimento volta. Às vezes nem é ali com você, às vezes você não consegue nem interpretar a situação, mas aconteceu um gatilho, você já acha que estão te rejeitando. Entendeu? Isso acontece no trabalho, isso acontece no relacionamento, isso acontece entre mãe e filho, isso acontece em tudo quanto é lugar, tá? Esse sentimento de rejeição, ele te acompanha pela vida. Por isso que você precisa voltar no passado, se abraçar e mudar esse sentimento, tá? O que é mais importante? Você mudar o sentimento e o seu olhar com aquela situação, tá? Tem gente, por exemplo, que passa, vamos supor, graças a Deus eu não passei assim com sentimentos assim muito traumáticos. Mas tem gente que prefere mudar a situação. Por exemplo, eu não faço muito isso. Eu prefiro entender a situação e mudar o sentimento em relação àquilo e olhar com outros olhos e me acolher. Mas, por exemplo, uma mulher assim que é violentada, às vezes ela não quer mais ter essa lembrança. Então, ela pode trabalhar, né? Voltando ali no passado e reescrevendo mentalmente que ela não foi violentada, tá? Que outra coisa aconteceu e trazer. E quando ela volta no passado e sente e muda o sentimento, primeiro ela tem que sentir aquilo que ela sentiu, e aí ela vai trabalhando na mente mudando o sentimento.
Quando você muda o sentimento, você muda o passado. Quando você volta naquele evento, né? Você muda aquele evento na sua cabeça. Porque às vezes você nem tá lembrando daquele evento. Esse evento mesmo que eu contei para vocês, que eu era bem pequenininha. Eu não lembrava disso. Só que quando eu comecei a trabalhar a rejeição, que eu comecei a lembrar das coisas de rejeição, que eu fui voltando, eu lembrei disso. Se eu lembrei disso, isso ficou marcado ali na minha gavetinha, no meu quartinho, a hora que eu abri a porta, esse evento estava lá, então é porque ficou marcado, tá? Gente, por que mudar o acontecimento mentalmente é importante? Porque o nosso espírito, nós não temos noção se o que está emocionalmente, nós não temos noção se aquilo que nós estamos lembrando está acontecendo ou não. Se você vê na TV alguém fazendo uma comida muito gostosa, você gosta muito, você vai começar a salivar. Por quê? Você sabe que aquilo fisicamente, racionalmente, você sabe que aquele prato não está na sua frente, que você não vai conseguir comer aquilo. Mas você está vendo ali, mentalmente. A sua mente, ela não tem noção, tá? O seu cérebro, ele não tem noção que aquilo não está acontecendo. Então, você vai começar a salivar como se você fosse comer, tá? Então, a mente, ela é muito poderosa. Pesquisem quantas pessoas conseguiram mudar a vida delas, conseguiram milagres trabalhando a mente, porque a nossa mente é muito poderosa. Então, quando você volta no passado e muda a sua mente, você muda a sua vida, você muda a sua história, você muda o seu inconsciente. Porque o inconsciente são essas histórias que vão acontecendo, igual eu dei um exemplo aqui para vocês, inúmeras dessas histórias que você não se lembra mais, mas que você sentiu muitas coisas ruins, tá? As coisas boas não precisam mudar, mas as coisas ruins precisam, porque é elas que vão construindo um futuro que não nos agrada, entendeu? Por que nós gravamos mais a questão das coisas ruins na nossa vida? É aquilo que eu falei em outro vídeo. Nós gravamos mais porque nós temos essa tendência de acreditar mais no lado negativo. Por isso que, na maioria das vezes, o que conduz a nossa vida, se você olhar, tá, a sua vida tá hoje como você quer, você já chegou aonde você planejou, aonde você sonhou? Por que não? Por que não? Porque tem crenças aí que estão te limitando. E essas crenças, elas não estão aí porque elas são ruins. Não, elas estão aí para te defender. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Por exemplo, quando você se sentiu rejeitada e sentiu esse sentimento, o seu cérebro ele não quer passar mais por isso. Ele quer economizar energia, ele quer te tirar dessa situação. Porque você mandou uma mensagem para ele que isso é muito ruim. Então, ele vai fazer de tudo para te tirar disso. E isso acaba ficando marcado. Só que depois de adultos, né? Depois que nós vamos adquirindo consciência, nós temos que entender que nós precisamos passar de certas coisas, né? Parar de ver que tudo é sobre nós, porque não é sobre nós, né? Não é sobre nós. Por isso que é importante nós trabalharmos, né, o nosso passado. Então, o que você pode fazer hoje? Lembrar e começar do que mais, assim, o que mais está te travando na sua vida hoje? É relacionamento, é prosperidade. Volte em algum evento, lembre de algum evento e vai voltando nesse evento, que você teve o mesmo sentimento e vai eliminando esse sentimento da sua vida. Eu percebi, assim, que eu tinha muita dificuldade em lidar com rejeição de família, sabe? De família de ex.
porque teve uma sogra que ela me odiava muito e fazia minha caveira, enfim. Então, tudo que sogra já fazia, eu já tava assim, né? Já pronta para me defender. E depois eu fui entendendo que eu evoluindo, eu não precisava agir mais daquela maneira, né? Que eu tinha que entender a situação, que eu tinha também que me colocar no lugar do outro. Então, quando a gente vai expandindo a nossa mente, nós vamos começando a entender certas coisas, né? A mudar as coisas, a mudar o passado mesmo, a mudar o sentimento. E aí aqueles gatilhos, eles param de funcionar na gente. Então, quando alguém chegar para você e falar alguma coisa que você vê que aquilo te doeu, aí tem coisa. Alguém falou alguma coisa da minha filha. Te doeu? Aí tem alguma coisa. Aí tem coisa. Aí tem mais coisas. Sabe? Eu faço isso. Por exemplo, se eu estou num lugar que eu não vou com a cara de uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é perguntar o que essa pessoa faz o que eu preciso mudar em mim que essa pessoa está acendendo esse gatilho em mim. O que eu preciso mudar? E aí eu começo a observar e aí eu identifico o que em mim que me conectou nela. Tá? Eu sei que pode parecer um pouco complexo e difícil para você entender, mas é a realidade. Tudo é gatilho. Se você não foi com a cara de alguém, se alguém falou alguma coisa e te incomodou, se qualquer sentimento que te desperte diante de alguma situação, aí tem coisa. Você precisa pesquisar isso, tá? Você precisa pesquisar isso e tentar mudar. Tentar não. Olha que palavra horrível. Você não vai tentar mudar, você vai mudar, tá? Você vai mudar. Você vai mudar. Você vai voltar no passado. Você vai ver o que aconteceu ali. Você vai se abraçar, você vai falar palavras bonitas para você. Você vai acalmar sua dor e você vai mudar esse sentimento do que aconteceu. Tá bom? Posso contar com você para começar a despertar, a expandir a sua mente? Gente, isso é poderoso. Isso mudou muito a minha vida. Eu vivi assim uma pessoa desperta, depressiva por anos, ansiosa por anos. E quando eu falo anos, gente, não é 1, 2 anos, não, são 15 anos, né? Foram 15 anos, tá? Lutando contra a depressão, contra a ansiedade. E eu achava que não tinha saída. Mas eu descobri que muitas coisas que estavam me matando e me levando àquele estado depressivo era o meu passado. Quando a gente fala assim, para de viver o passado, isso é muito importante, gente. Nós não podemos viver o passado. Só que se você não resolver o passado, você não consegue deixar o passado no passado. Você não consegue viver o presente. Então você não consegue estar nem aqui, nem no passado, nem no futuro. Você fica vagando. Aí você fica louco. Você fica desnorteado. Eu já passei por isso. Uma hora eu tava lá super animada pensando no futuro e outra hora eu tava lá depressiva na cama, sem querer sair da cama, sem tomar banho, porque eu tava vivendo ali as minhas dores. Chega disso. Quando eu falo que a vida é um jogo, você tem que aprender a jogar. O que você tem que fazer? Para você viver o presente, você tem que focar no presente. Como que você faz isso? Resolvendo as suas questões do passado para que elas não te afetem no presente. Não adianta eu chegar para você e falar assim, você tem que viver o presente. Sendo que você não aprendeu
aprendeu que o seu inconsciente, ele te domina. E se você não mudar o seu inconsciente, que são coisas que já aconteceram com você, que são coisas que você já mentalizou, que são questões, gatilhos, emoções e visões de mundo que você já colocou ali na sua cabeça, que se você não mudar, você não vai conseguir viver o presente. E é só o presente que vai construir um futuro. Simples assim. E só tem o hoje. Só tem o hoje para construir. Aqui nessa linha do tempo. Mas mentalmente você pode viver. Não tem linha do tempo. Você pode viver o que você quiser mentalmente. Então, quando você for mentalizar a vida que você quer, mentalize o passado e muda ela. Muda ela. Comece a mentalizar só coisas boas, coisas que você quer para sua vida. Gente, eu ficava, por exemplo, vamos supor que eu não gostasse de alguma coisa. Eu ficava brigando com aquela pessoa na minha mente. Aí eu ficava, hoje eu penso assim, gente, para onde que isso vai me levar? Se hoje eu me pego fazendo isso, eu falo assim, não, peraí, volta, pelo amor de Deus, para tudo. Para tudo. Porque isso, você acaba vibrando naquilo e você atrai. Por isso que as pessoas falam assim, o pensamento positivo. Mas não é só o pensamento positivo, porque pensamento positivo não faz milagre, tá? O que faz é o sentimento. Por isso que o sentimento é tão importante. Por isso que você precisa voltar no passado e mudar o sentimento. E quando você for construir o futuro, mesmo no hoje, você precisa estar com um sentimento bom, com um sentimento que te leve para cima, com um sentimento que te faça cocriar a sua realidade. É difícil entender isso? Não, não é difícil. Olha aqui para mim. Quando você está pensando um monte de coisa que nem aconteceu, essas coisas são de felicidade, você tá ali se divertindo, você tá ali na casa dos seus sonhos, você tá curtindo tudo, ou você tá brigando com as pessoas? O que você tá fazendo? O que você sente? Mude o sentimento. Se você quiser mudar o seu passado, você tem que mudar o sentimento em relação a tudo aquilo que aconteceu. Para que você tenha um hoje, uma vida que você deseja. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. E eu vou falar mais uma vez, que eu quero que isso fique na sua cabeça. Eu vou falar mais uma vez para que você entenda o que você tem que fazer para mudar a sua vida. Como que você vai mudar o passado? Tá? Porque, na verdade, o título desse vídeo é como mudar o passado. Eu tô te ensinando como mudar o passado. Mas eu tô te ensinando que o seu hoje, ele é feito do seu passado. Então, muitas coisas, em vez de você ficar remoendo, você vai voltar lá e você vai mudar, tá? Se for preciso mudar, você quer que aconteça de outra maneira? Então, você pode pensar que aconteceu de outra maneira. Mas o que eu recomendo? Volte e aceite que aquilo foi do jeito que foi. Que aquilo foi como tinha que acontecer, que você não podia mudar. Porque você não tinha esse poder. Na época você não sabia como usar esse poder. Você não sabia como usar. Porque você não tinha esse conhecimento. Então volte no passado. Mude esse sentimento. Aceite, se acolha, se abrace. Se abrace você criança. Abrace você quando você se sentiu rejeitada. Abrace você quando os seus pais brigaram com você. Abrace você porque você foi abandonada
pelos seus pais, ou pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu não sei qual é a sua história. Você sabe. Qual dia da sua vida que ficou marcado aí que você precisa voltar lá e se abraçar? Que você precisa voltar lá e te dar um abraço e falar com você. Faça isso. Você tem orgulho da pessoa que você está tendo hoje? Você pode olhar para você criança e falar para ela que ela vai ter orgulho dela? É por isso que você tem que mudar o seu passado, porque você não vai conseguir viver o hoje se você não mudar o seu passado. Sim, é preciso mudar o passado. Aceitar o passado, mudar o sentimento. O sentimento. Quando eu comecei a mergulhar dentro de mim, sabe o que eu descobri que mais me assustou? Eu achava que o que eu mais precisava era perdoar as pessoas que me feriram. E você sabe que isso foi a coisa mais fácil? Sabe o que foi mais difícil? Foi eu me perdoar por ter entrado naquela situação, por ter me permitido ser manipulada, por ter me permitido ser trouxa, por ter permitido que zoassem de mim, me zoassem, por ter permitido que me maltratassem, por ter me permitido estar ali. Isso foi o mais difícil, foi me perdoar. Foi voltar no passado e mudar esse sentimento de raiva, de arrependimento, que o arrependimento, ele é uma vibração muito baixa, é uma coisa muito ruim. Voltar no passado e ter me perdoado e ter me acolhido foi o mais difícil, para que hoje eu estivesse aqui falando com você. Para que eu estivesse contando para você que é possível sair dessa situação. Pare de falar que nada acontece com você. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube esses dias de uma moça que eu não sigo muito ela, mas às vezes aparecem uns vídeos dela falando sobre lei da atração, essas coisas. Como eu estudo muito assunto, eu sempre estava vendo. E aí nesse vídeo ela estava ensinando a usar o caderno da gratidão. E eu já falei que eu sou o caderno da gratidão. E aí eu fui ler os comentários, né? Sabe, aquela viciada em ler os comentários, né? Você é assim também? E aí eu fui ler os comentários, tinha um monte de gente falando assim: ai, pra mim nada deu certo. Tudo que ela fala nada deu certo. Ai, eu queria que fosse verdade, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei olhando ali, aquilo, e fiquei pensando. Eu falei, gente, acho que essa pessoa não entendeu. Ela não entendeu que, por exemplo, o caderno da gratidão não faz milagre. Quem faz milagre é você. Aquilo ali é só uma ferramenta. Se você souber trabalhar sem o caderno da gratidão, ele vai fazer o mesmo efeito. Se você tiver uma mente de estar ali toda hora agradecendo e olhando para o lado positivo das coisas, vai fazer o mesmo efeito. O caderno da gratidão, ele é só uma ferramenta, uma das ferramentas para te colocar numa vibração maior, para você estar ali sempre agradecendo, para você parar de olhar para o que te falta e começar a olhar para o que você tem. Isso é uma ferramenta. Mas as pessoas, elas estão tão acostumadas, tudo dá errado na vida delas, que elas continuam achando que qualquer coisinha vai fazer milagre. Se eu colocar um vídeo aqui falando fique rico em uma semana, vai chover de gente para assistir. Porque as pessoas querem milagres na vida delas. E não é da noite para o dia que acontece um milagre. É possível um milagre? Lógico que é. Mas esse milagre, ele não vem de fora, ele vem de dentro, ele vem de você. Isso que eu estou te ensinando a fazer agora, mudar o seu passado, ele é algo que vai mudar a sua vida. Só que você precisa estar disposta a olhar dentro de si, a enxergar os seus medos, a enfrentar os seus medos. A te conhecer. Tem gente que tem medo de se conhecer.
Tem medo do que vai encontrar? Será que você é corajoso o suficiente para mergulhar dentro de si? É fácil ficar fazendo fofoca dos outros. É fácil ficar falando da vida dos outros. Agora, mergulhar dentro de si e ver o que está acontecendo. Descobrir que você é a fofoqueira. Descobrir que você é que tá com energia ruim. É difícil, né? É difícil, sim. Não é fácil. Não é fácil conseguir um milagre. É simples. Você precisa fazer isso que eu tô falando. Se você pegar um tempo por dia, quando você for dormir, que você estiver entrando naquele estado ali, você se concentrar. Quando você estiver tomando banho. Agora, desculpas, todo mundo dá. Agora, quando o coleguinha começa a ser bem sucedido, quando ele começa ali a ganhar dinheiro, a se dar bem profissionalmente, ter um casamento abençoado, mas aí fulano é sortudo. Será mesmo? Será mesmo que é só sorte? Porque eu sempre falo que eu tenho muita sorte, mas essa sorte, ela não veio só do céu, ela foi construída. Ela foi pensada, ela foi atraída. Você está disposto a mudar o seu passado? Para que hoje você viva livremente? Porque o passado, ele nos aprisiona. Tudo isso que eu falei para vocês, desses sentimentos ruins que você foi sentindo ao longo da vida, rejeição, abandono, tristeza, tudo isso não deixa você ser livre hoje. A pessoa fala um ai, pronto, me ofendeu. Gente, para, né? Para de ser assim. Vamos mudar. Você quer mudar? Você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que se enfrentar. Você vai ter que se conhecer. Você vai ter que mudar. Vamos mudar? Vamos mudar. Vamos mudar. Essa é a minha mensagem e a minha contribuição para que você continue na sua jornada do despertar, para que você mude, para que você alcance uma vida de felicidade. Eu achava que era impossível. Eu já contei aqui. E eu vou contar quantas vezes for preciso, porque quando eu lembro que o meu mantra era: quando eu morrer eu vou ser feliz, quando eu morrer eu vou pro céu e vou ser feliz, eu vejo o quanto a minha vida mudou. Porque hoje eu escolho ser feliz agora, a todo momento. Eu fico olhando, eu vejo os meus filhos e em vez de reclamar, eu tô agradecendo. Eu vejo a minha casa, eu vejo as minhas coisas, em vez de reclamar, eu tô agradecendo. Então eu estou sendo feliz, eu estou escolhendo ser feliz agora. E antes eu não conseguia. Por isso que é importante você mudar o passado e você começar a se abrir para um presente. Um presente não é amanhã, gente. Para um amanhã de felicidade. Não é amanhã. É hoje. O amanhã, ele nunca vai existir. Tá? O amanhã não existe. É hoje. O que te faz feliz hoje? O que te faz feliz hoje? Se concentre nisso. Veja tudo que está te prendendo do passado. Mude para que você seja feliz hoje. E essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada. Fique com Deus. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu quero muito essa participação nesse vídeo. E compartilhe também com quem precisa dessa mensagem. Tchau!